Capítulo 671 Décimo andar. Nono andar. Evan, 6 segundos. O que diabos aconteceu? Evan murmurou com a voz atordoada, olhando para o portal que levava ao 10º e último andar da masmorra. Apenas alguns segundos atrás, ele sentiu alguém tentando ler suas memórias, mas de repente, esse sentimento desapareceu e o portal que levava ao 10º andar apareceu diante dele. Isso é algum tipo de armadilha? Evan se perguntou com uma voz duvidosa e olhou para o portal com as sobrancelhas franzidas. Ele pensou nas coisas que acabaram de acontecer e suspirou com uma expressão frustrada no rosto porque não conseguia entender o que estava acontecendo. Mesmo que este portal seja uma armadilha, não acho que tenho escolha a não ser entrar nele, disse Evan depois de um momento em que não encontrou nada além do portal na sala. Ele olhou para o porto por alguns segundos e finalmente deu um passo à frente, entrando no portal. No momento em que o corpo de Evan tocou o portal brilhou e ele desapareceu do 9º andar. Quando recuperou os sentidos após entrar no portal, Evan se viu diante de um enorme portão que liberava uma aura intimidadora. Ao ver o enorme portão, Evan suspirou de alívio e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Não sei o que aconteceu no 9º andar, mas parece que eu limpei de alguma forma. Evan disse em voz baixa vendo o enorme portão que era o sinal da sala do chefe localizada no 10º andar. Depois de confirmar que realmente estava no 10º andar, a expressão de Evan ficou séria. É hora de ver se consigo receber as recompensas da ruína e da masmorra ao mesmo tempo, disse Evan e usou sua habilidade de clone das sombras para criar seu clone. Embora a aura do rinoceronte fosse um pouco mais forte que a aura de Escher, Escher ainda foi capaz de compensar o efeito do domínio do rinoceronte e permitiu que todos os mortos-vivos das sombras recuperassem sua força máxima. Quando a batalha entre os Shadow Undeads e os rinoceros estourou, o Shadow Clone de Evan recuou deles para que não fosse pego no meio da luta. Através dos olhos de seu clone, Evan assistiu à luta entre seus mortos-vivos sombrios e o rinoceronte com uma expressão séria no rosto. Enquanto assistia à luta, ele usava continuamente sua mana para curar seus mortos-vivos sombrios, para que seu número não diminuísse. À medida que a luta continuava, feridas começaram a cobrir o corpo do rinoceronte. Embora o rinoceronte fosse um pouco mais forte que Escher, ele não pôde fazer nada quando milhares de Rankers S o atacaram ao mesmo tempo, sem se importar com seus ferimentos. De repente, Elysia aproveitou um ferimento que Escher infligiu no corpo do rinoceronte e cravou sua lança mais fundo em suas costas. Depois de perfurar suas costas, Elysia liberou uma explosão de mana em seu corpo, causando danos significativos aos seus órgãos internos. Raor! O rinoceronte rugiu de dor e tossiu uma grande quantidade de sangue. Isso deve acabar logo, disse Evan quando percebeu que o rinoceronte estava chegando ao seu limite. Cerca de 3 minutos depois, o corpo gigante do rinoceronte caiu no chão e sua aura vital desapareceu. Logo o corpo do rinoceronte virou pó e um pequeno papel prateado apareceu no local onde o corpo do rinoceronte estava há pouco. Assim que o rinoceronte caiu morto e Evan percebeu a recompensa da compensação, seus olhos ficaram afiados e ele ordenou que seu clone o guardasse em seu armazenamento nas sombras. Através do armazenamento de sombra conectado, o papel prateado que o clone colocou em seu armazenamento de sombra apareceu no armazenamento de sombra de Evan. No momento em que Evan confirmou que a recompensa de limpeza da masmorra estava em seu armazenamento nas sombras, ele libertou os 500 mortos-vivos das sombras que trouxe consigo. Eu tenho que matar esta criatura Eldritch antes que a masmorra me mande embora, disse ele depois de libertar seus mortos-vivos das sombras e ativar sua habilidade de posse das sombras. Fim do capítulo. Capítulo 672 Contra a criatura sobrenatural, parte 1. Se esta fosse uma masmorra normal, Evan teria arrebatado a recompensa das ruínas sem matar a criatura Eldritch e teria escapado de lá. Geralmente, as pessoas não podem receber a recompensa das ruínas sem matar o monstro que as guarda, mas Evan tem o título de Rule Breaker que lhe permite ignorar todas as regras de uma masmorra.
Usando o efeito de seu título, ele pode receber a recompensa da ruína mesmo sem matar o monstro que aguarda. Mas o problema é que o domínio mundial é realmente um lugar estranho. Desde o momento em que ele entrou no domínio mundial, todos os 3 títulos perderam seus efeitos. Seja o Rulebreaker ou o Master of the Shadow Realm, todos os seus títulos perderam seus efeitos. Seu título The Cursed One até desapareceu de sua janela de status. A princípio, Evan pensou que era apenas seu título The Cursed One que não estava funcionando. Mas quando ele chegou ao 4º andar, onde não foi capaz de escanear o lago usando seus sentidos espirituais por causa das regras do andar, ele percebeu que até mesmo seu título de quebrador de regras não estava funcionando. Se ele pudesse ter usado o efeito do título Rulebreaker, ele teria abatido diretamente o monstro de rank 1 usando seu arco relâmpago sem entrar na água do lago. No 4º andar, embora Evan desconfiasse dos efeitos de seus títulos, ele não tinha certeza se eles realmente pararam de funcionar. Mas sua suspeita se transformou em certeza quando chegou ao 7º andar. No 7º andar, ele deveria ter sido capaz de usar todas as suas habilidades e mana por causa do efeito de seu título, Rulebreaker. Mas assim como outras pessoas, ele só conseguiu usar sua força física no 7º andar, o que confirmou sua suposição de que seus títulos eram inúteis no domínio mundial. Depois de perceber que seus títulos não estavam funcionando, Evan sabia que não tinha escolha a não ser matar a criatura Eldritch se quisesse receber a recompensa das ruínas. No momento em que Evan libertou todos os 500 mortos-vivos das sombras que ele trouxe com ele, as centenas de olhos do cachorro como a criatura Eldritch se abriram e olharam na direção deles. Assim que a criatura Eldritch olhou para os mortos-vivos das sombras, o espaço ao redor deles se solidificou e uma aura assustadora pressionou seus corpos. Se fossem monstros normais, os mortos-vivos das sombras já teriam se transformado em cachorrinhos assustados por causa da aura assustadora da criatura Eldritch. Mas nenhum dos mortos-vivos das sombras era um monstro normal. Todos eles levaram seus corpos ao limite e dispararam seus ataques contra ele sem se importar com seus corpos que estavam se despedaçando devido à pressão. Um olhar surpreso brilhou nos olhos da criatura Eldritch quando viu os mortos-vivos das sombras ainda capazes de atacá-lo, apesar de estarem sob o efeito de seu domínio. Embora os mortos-vivos das sombras o atacassem, o poder de seus ataques era tão baixo que a criatura sobrenatural nem se preocupou em se levantar e simplesmente cortou usando uma de suas garras, enviando uma onda de energia sobrenatural em direção aos ataques. Os ataques dos mortos-vivos das sombras e a onda de energia Eldritch colidiram entre si. Boom! Uma enorme explosão abalou toda a floresta e todos os ataques dos Shadow Undeads foram destruídos pela Eldritch Energy. A fumaça negra encheu tudo ao redor e devido à influência da energia Eldritch, os corpos dos mortos-vivos das sombras começaram a se desintegrar quando entraram em contato com a fumaça negra. Embora a criatura Eldritch tenha destruído facilmente todos os ataques dos mortos-vivos das sombras, não se levantar quando teve a chance foi seu maior erro. De repente, uma rajada de vento soprou a fumaça que cobria a área e um lobisomem preto coberto de raios de sangue apareceu ali. A masmorra está me mandando embora, Evan pensou interiormente quando sentiu que estava prestes a se teletransportar para fora da masmorra e olhou para a criatura sobrenatural que ainda estava cheia de vitalidade. Embora a lança relâmpago de sangue alimentada por sua autoridade, mestre das sombras, fosse muito poderosa, estava longe de ser suficiente para matar uma criatura sobrenatural. Percebendo que ele tinha apenas alguns segundos para matar a criatura sobrenatural, Evan usou o raio de sangue para aumentar sua agilidade e apareceu na frente da criatura sobrenatural em um instante. A criatura Eldritch ainda estava uivando de dor por causa da lança relâmpago que estava bagunçando dentro de seu corpo, então ela não foi capaz de fazer nada quando Evan chegou na frente dela. O tempo pareceu desacelerar nos olhos de Evan quando ele ativou a habilidade Velocidade Temporal. Ele assistiu em câmera lenta como a criatura sobrenatural estava uivando de dor. Sede de sangue, véu carmesim. Evan de repente ativou as duas habilidades únicas de Albelu ao mesmo tempo e sua aura atingiu um nível assustador.
Bloodlust, habilidade única, quando ativado, aumenta o poder do usuário em 300% durante 3 minutos. Enquanto a habilidade estiver ativada, o usuário terá uma forte vontade de matar e há uma grande chance de ele perder a racionalidade e se tornar um assassino estúpido. Crimson Veil, habilidade única, usando o raio de sangue como meio, o usuário pode se tornar parcialmente incorpóreo. Enquanto estiver neste estado, o usuário pode passar por obstáculos e ataques. Este estado durará 15 segundos. O poder das habilidades aumenta em 150% enquanto o usuário está parcialmente incorpóreo. Tempo de resfriamento, 6 horas. Estrondo. Toda a dimensão oculta começou a tremer por causa da aura aterrorizante de Evan e até mesmo a criatura sobrenatural que estava uivando de dor sentiu uma sensação sufocante engolindo seu corpo. A energia sombria dentro do núcleo monarca de Evan começou a se mover e ele aproximou as palmas das mãos uma da outra. Estalar. Relâmpagos estalaram e uma bola de raios negros de sangue começou a se formar entre as palmas de suas mãos. WRRRRRR. A barreira espacial de toda a dimensão oculta começou a tremer e uma aura aterrorizante encheu os arredores. Os olhos da criatura sobrenatural se arregalaram de descrença quando sentiu a aura da bola relâmpago. A criatura Eldritch queria se afastar de sua posição, mas antes que pudesse se afastar. Absorção de alma. Evan sacrificou 10.000 almas para aumentar o poder do relâmpago de sangue negro e liberou o relâmpago de sangue negro concentrado em direção à criatura Eldritch como um canhão de mana. Fim do capítulo. Capítulo 673 Contra a criatura sobrenatural, parte 2. Assim como Evan usou a habilidade de absorção de alma, o poder do relâmpago de sangue negro atingiu um nível horrível. As mãos de Evan que ele estava usando para segurar o orbe do relâmpago começaram a se desintegrar sob o poder do relâmpago. Embora suas mãos estivessem se desintegrando, Evan não se importou com isso e liberou o poder do orbe do relâmpago em direção à criatura Eldritch como um canhão de mana. O raio engolfou todo o corpo da criatura Eldritch e avançou como um canhão apocalíptico, destruindo tudo que apareceu em seu caminho. A criatura sobrenatural uivou de horror quando foi engolfada pelo raio de sangue negro e em menos de um segundo, seu corpo ficou desinteressado, semelhante à mão de Evan. Baque. Evan de repente ouviu um som estrondoso e notou um pequeno membro da criatura Eldritch que de alguma forma sobreviveu ao ataque do relâmpago. Evan não se importou com o pequeno membro porque seu corpo já estava meio transparente, o que significava que ele estava prestes a ser expulso da masmorra. Evan estava sentindo uma dor aguda depois de perder ambas as mãos, mas ele nem usou a habilidade de transferência da morte e imediatamente correu em direção ao papel colorido dourado que era a recompensa por limpar a masmorra. Após chegar na frente do papel, ele tentou agarrá-lo usando uma das pernas, mas quando tentou agarrar o papel, um estranho poder parou o movimento de Evan, impedindo-o de pegar o papel. Que diabos! Evan ficou surpreso quando não conseguiu pegar o papel e sua mente correu para encontrar o motivo disso. Ele ainda estava usando a habilidade Velocidade Temporal, então sua mente processou tudo em uma fração de segundo e ele imediatamente descobriu o motivo. A criatura Eldritch ainda está viva, ele pensou e olhou para o pequeno membro que não foi destruído antes. Evan podia sentir que seria enviado em menos de 2 segundos e se não destruísse aquele membro, não seria capaz de receber a recompensa da ruína. Sentindo a urgência da situação, uma expressão de determinação brilhou nos olhos de Evan. Sem perder nenhum microsegundo, ele usou sua habilidade Relâmpago. De repente, uma tempestade de relâmpagos de sangue negro irrompeu de seu corpo e ele a soltou em direção ao pequeno membro da criatura Eldritch. Evan sabia que não seria capaz de destruir o pequeno membro a tempo se simplesmente usasse o relâmpago de sangue negro, então imediatamente após liberar a tempestade de raios, ele usou 20.000 almas como combustível para aumentar seu poder. ARGHH, Evan gritou de dor quando todo o seu corpo começou a se desintegrar sob o efeito do poderoso relâmpago. Em apenas meio segundo, toda a sua pele desapareceu, fazendo-o parecer uma fera horrível.
O dano foi tão alto que Evan foi forçado a usar a transferência da morte para não desmaiar e salvar sua vida. Sopro. Com um som ofegante, o pequeno membro da criatura sobrenatural de repente explodiu e desapareceu. Evan imediatamente parou de usar a tempestade elétrica e olhou para o papel dourado. Embora ele tenha usado a habilidade de transferência de morte a menos de um segundo, a maior parte do corpo de Evan ainda estava quebrada porque ele não parou imediatamente de usar a tempestade de raios depois de usar a habilidade de transferência de morte. 1 segundo e meio se passou desde que Evan começou a usar a tempestade elétrica e ele só tinha meio segundo antes de ser enviado para fora da masmorra. Todo o corpo de Evan implorava para que ele parasse de se mover por causa da dor que sentia, mas ele cerrou os dentes e estendeu a mão para pegar o papel dourado. De repente, uma luz brilhante envolveu o corpo de Evan e ele desapareceu da dimensão oculta. No momento em que a luz brilhante brilhou, Evan sentiu sua mente ficar em branco e começou a perder a consciência. Pouco antes de ele perder completamente a consciência e sua visão escurecer, uma notificação brilhou diante de seus olhos. Você adquiriu The Deeds of the Eldoria City. 9º andar. Evan, 6 segundos. Droga, esse cara está definitivamente trapaceando. Como alguém pode limpar andares superiores em apenas alguns segundos? Talvez ele seja muito poderoso. A atmosfera fora da masmorra era animada e as pessoas estavam envolvidas em uma discussão séria. A maioria das pessoas ficou chocada com o pouco tempo que Evan levava para limpar o chão e se perguntava como ele estava fazendo isso. Mogul e outros também estavam olhando para a tela holográfica com olhares cheios de antecipação e esperando que ela fosse atualizada novamente. Como o nome de Evan apareceu na 9ª coluna, todos sabiam que ele estava atualmente no 10º andar, que era o último andar da masmorra. Enquanto continuavam a olhar para a tela holográfica sem piscar, finalmente notaram uma mudança nela depois de alguns minutos. Mogul e outros levantaram-se de seus assentos e seus corações começaram a bater como tambores de guerra. De repente, a tela holográfica tremeu um pouco e algo apareceu na 10ª coluna. 10º andar. Evan, 5 minutos, 48 segundos. No momento em que a última coluna da tela holográfica se iluminou e o nome de Evan apareceu nela, os arredores externos da masmorra ficaram completamente silenciosos. As pessoas pararam de falar e o único som que se ouvia eram os batimentos cardíacos das pessoas. Estrondo, estrondo, estrondo. De repente, auras poderosas encheram o ambiente enquanto Mogul e outros perdiam o controle sobre suas emoções. Embora todas as pessoas presentes sentissem uma pressão sufocante, ninguém reagiu e apenas continuaram a olhar para a tela holográfica sem dizer nada. Cerca de 15 segundos depois, uma luz branca brilhante brilhou fora do portal da masmorra e... Uau! 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 Todos os mortos-vivos das sombras que estavam no 10º andar começaram a aparecer lá, um por um. Em menos de 3 segundos, todos os mortos-vivos das sombras que estavam no 10º andar apareceram fora da masmorra. Justo quando as pessoas estavam se perguntando de onde vieram tantos monstros negros, outra luz branca brilhante brilhou e... Baque! Junto com mais alguns mortos-vivos das sombras, um lobisomem negro, nu e inconsciente também apareceu fora da masmorra. Fim do capítulo. Capítulo 674 Chuva, Parte 1. Em uma sala mal iluminada, Evan abriu lentamente os olhos. Um olhar momentâneo de confusão brilhou em seus olhos negros e escuros, então ele se lembrou do que havia acontecido antes de desmaiar. Lembrando-se do que aconteceu antes de desmaiar, ele rapidamente se sentou e olhou ao redor para avaliar o que estava ao seu redor. Depois de ver que estava deitado em uma cama confortável em vez de no sob o céu azul, ele soltou um suspiro de alívio e olhou para o estado de seu corpo. Devem ser meus mortos-vivos das sombras que tiraram as roupas do meu armazenamento das sombras e me vestiram, Evan pensou quando viu que estava vestindo uma das roupas que estavam dentro do seu armazenamento das sombras. Depois de avaliar sua situação, Evan usou seus sentidos espirituais e percebeu que estava no prédio onde havia ficado na primeira noite depois de chegar à cidade das masmorras.
Escher e seus mortos-vivos sombrios estavam de guarda do lado de fora de seu quarto e Casil, Volak e Eclipse estavam escondidos dentro do quarto onde ele estava dormindo. Bom, Evan acenou com a cabeça satisfeito ao ver como seus mortos-vivos sombrios agiam enquanto ele estava inconsciente. Ele não espalhou seus sentidos espirituais para longe de seu quarto porque não queria alertar ninguém que havia acordado. Antes de conhecer Mogul e outros, ele primeiro queria verificar o que havia conseguido depois de passar por todos os problemas. Eu não prestei muita atenção nisso antes, mas agora que penso nisso, na verdade eu limpei aquela masmorra inteira em apenas um dia, Evan murmurou para si mesmo com uma expressão estranha no rosto. Mas ele logo balançou a cabeça e parou de pensar nisso. Ainda me lembro do momento em que toquei o papel dourado que era a recompensa da ruína, ele se transformou em uma luz dourada e entrou no meu corpo. Evan disse, lembrando o que aconteceu pouco antes de ser enviado para fora das ruínas. Ele abriu sua janela de status e olhou as notificações que recebeu assim que o papel dourado entrou em seu corpo. Você adquiriu The Deed of the Eldoria City. Por causa da escritura da cidade de Eldoria, você recebeu o título de proprietário da cidade de Eldoria. Dono da cidade de Eldoria, este título concede a você controle total sobre a cidade de Eldoria. Enquanto estiver dentro da cidade de Eldoria, você pode controlar as leis do mundo e manipulá-las como desejar. Usando o título de proprietário da cidade de Eldoria, você pode se teletransportar de volta para a cidade de Eldoria uma vez por ano, de qualquer lugar do mundo. Depois de ler os detalhes de seu novo título, os olhos de Evan se arregalaram em choque e sua respiração acelerou. Isso é uma loucura, disse ele com a voz trêmula, respirando fundo para acalmar o coração, que batia como um tambor de guerra. Ele não sabia o que significava controlar as leis do mundo, mas seu instinto lhe dizia que isso era algo insano e que desempenharia um papel importante em seu crescimento futuro. Além disso, o fato de poder se teletransportar de volta para a cidade de Eldoria uma vez por ano, de qualquer lugar do mundo, o encantava ainda mais. Já que posso me teletransportar de qualquer lugar do mundo para cá, isso significa que também posso voltar da utopia para cá, certo? Evan disse para si mesmo com um olhar chocado ainda gravado em seu rosto. Enquanto ele pensava sobre o possível uso deste título, outra coisa veio de repente à sua mente. Meu título de Cursed One não funciona aqui, então se eu sentir que esse título está me afetando demais, posso voltar aqui para me livrar de sua influência. Ele murmurou em voz baixa. Depois que Evan confirmou os efeitos de seu novo título, ele não pôde deixar de se sentir feliz por não ter deixado para trás a recompensa das ruínas. Certo, ainda tenho que ver a recompensa que recebi depois de limpar a masmorra. Evan de repente pensou no papel prateado que seu clone recebeu no 10º andar e olhou em seu armazenamento nas sombras. Ao olhar para seu armazenamento de sombra, ele notou o papel prateado em um dos cantos. Percebendo o papel, ele desejou e o papel prateado apareceu na sua frente. Pílula Essência da Lei, só pode ser usada pelos nativos da cidade de Eldoria. Evan leu os detalhes do papel prateado sem qualquer expressão no rosto. Depois de ler seus detalhes, ele o colocou de volta em seu armazenamento nas sombras e se levantou. Bem, embora isso não seja exatamente o que eles queriam, ainda é melhor do que nada, disse ele para si mesmo depois de se levantar e usar seus sentidos espirituais para examinar todo o prédio onde estava hospedado. Em apenas alguns segundos, ele encontrou Mogul e outros que andavam de um lado para outro no corredor do prédio. Eles queriam falar com Evan o mais rápido possível, mas suas sombras mortas-vivas não permitiram que eles se aproximassem dele enquanto ele estava inconsciente. Embora eles pudessem ter usado seus poderes para enfrentar Evan à força, eles não o fizeram porque não queriam lutar desnecessariamente. Quando Evan usou seus sentidos espirituais, ele não tentou esconder sua presença, então Mogul e outros notaram facilmente que ele havia acordado. Eles queriam correr em sua direção, mas pararam quando sentiram que ele estava vindo em sua direção. Cerca de 1 minuto depois, eles viram Evan vindo em sua direção.
Eles estavam prestes a perguntar sobre a recompensa que ele havia recebido após limpar a masmorra, mas antes que pudessem perguntar qualquer coisa, Evan levantou uma das mãos, sinalizando para que parassem. Eu sei que todos vocês têm muitas perguntas, mas primeiro vamos voltar para a cidade de Eldoria. Há algo que preciso confirmar antes de fazer qualquer outra coisa. Ao ouvir Evan, Noir e os outros se entreolharam e depois de um momento acenaram com a cabeça sem perguntar nada. Vamos usar o portão de teletransporte para voltar. Edward disse e ninguém se opôs à sua sugestão. Evan já sabia sobre o portão de Telpioesson, pois Mogul havia contado a ele sobre isso enquanto eles estavam se movendo em direção à cidade das masmorras, então ele não ficou surpreso quando os ouviu. Assim que decidiram usar o portão de teletransporte, eles não perderam tempo e imediatamente chegaram ao prédio de teletransporte da cidade das masmorras. Depois de entrar no prédio de teletransporte, eles ativaram o portão de teletransporte e retornaram para a cidade de Eldoria. Fim do capítulo. Capítulo 675 Chuva, Parte 2. Evan e outros usaram o portão de teletransporte e voltaram para a cidade de Eldoria. Você pode nos dizer agora qual foi a recompensa por limpar a masmorra? Mogul perguntou com voz impaciente quando retornaram à cidade de Eldoria usando o portão de teletransporte. Espere um minuto, disse Evan ao ouvir Mogul e saiu do prédio do portão de teletransporte. Noir e outros se entreolharam confusos, sem entender o que Evan estava tentando fazer. Embora estivessem confusos, eles não perguntaram nada e o seguiram para fora do prédio de teletransporte. Depois de sair do prédio, Evan usou suas asas sombrias e olhou para o céu azul da cidade de Eldoria. Vamos ver. Uma vez no céu, ele respirou fundo e fechou os olhos. Depois de fechar os olhos, ele tentou usar seu novo título. Assim que Evan tentou usar seu novo título, a atmosfera ao seu redor mudou completamente. Noir, Mogul Alume e Edward, que o observavam confusos do chão, ficaram surpresos ao sentir as mudanças ao seu redor. Antes eles poderiam dizer que Evan era poderoso e não seria um oponente fácil, mas agora eles não conseguiam sentir nada dele. Eles não podiam sentir nada dele, isso não significava que ele ficou mais fraco, pelo contrário, Mogul e outros perceberam que ele de repente se tornou tão poderoso que eles não conseguiam mais observar sua força. Enquanto Evan tentava usar seu título, todos os seus sentidos aumentaram excepcionalmente de repente. Ele nem tentou usar seus sentidos espirituais, mas ainda conseguiu ver tudo dentro de toda a cidade de Eldoria. Depois de ver o que Evan acabara de fazer, todos tiveram certeza de que, se ele quisesse matá-los, tudo o que precisaria fazer seria dizer algumas palavras. Não posso mexer com ele agora, Mogul pensou interiormente quando viu o que aconteceu. Inicialmente, ele estava pensando que se a recompensa da masmorra fosse algo diferente do que todos pensavam e não os ajudasse a se libertar das restrições, ele faria tudo ao seu alcance para arrebatar a fruta quebradora de domínio de Evan. Mas depois de ver o que Evan acabou de fazer e sentir a aura ao seu redor, todos esses pensamentos desapareceram de sua mente. Evan não se importou com o que Mogul e outros estavam pensando e olhou para o céu escuro com um pequeno sorriso no rosto. Pare, ele pensou e todas as nuvens negras desapareceram do céu. É este o poder das leis mundiais. Evan disse, olhando para suas mãos. Embora ele já esperasse que os poderes do direito mundial fossem incríveis, ele ainda ficou surpreso ao ver o que poderia fazer. Ele podia sentir o magma fluindo no subsolo da cidade de Eldoria e tinha certeza de que, com apenas um pensamento, poderia controlar todo o magma e mergulhar a cidade inteira no caos. Isso é uma loucura, ele não pôde deixar de comentar pensando no poder que o título de dono da cidade de Eldoria lhe concede. Serei capaz de controlar as leis do mundo no futuro sem usar este título. Evan de repente murmurou e sentiu que era bem possível. Embora ainda não tivesse certeza porque não tinha muito conhecimento do que teria que fazer após criar sua zona, ele podia sentir que este título definitivamente o ajudaria no futuro.
Arg, de repente, Evan sentiu uma dor de cabeça terrível e percebeu que seu corpo estava se despedaçando por causa do poder da lei que ele estava usando. Ele imediatamente parou de usar seu título e ativou sua habilidade de transferência mortal. Um dos mortos-vivos sombrios que estava dentro de seu armazenamento sombrio foi repentinamente destruído e o corpo de Evan voltou ao normal. Porra, isso foi por pouco, Evan pensou enquanto suor frio aparecia em sua testa. Ele já sabia que haveria consequências ao usar o poder da lei com sua força atual, então não ficou surpreso quando percebeu que seu corpo começou a se desintegrar devido ao poder da lei. Acho que posso usá-lo apenas por um minuto antes que meu corpo comece a desistir. Evan murmurou em voz baixa e olhou para Mogul e outros que ainda estavam olhando para ele com olhos cheios de choque. É bom que eles não tenham notado que meu corpo estava prestes a explodir, ele pensou e desceu do céu. Agora que confirmei o poder deste título, posso dar-lhes a recompensa de conclusão da masmorra sem me preocupar com nada. Fim do capítulo. Capítulo 676 Relógio do Tempo Quebrado, Parte 1. Evan parou de usar suas asas sombrias e desceu do céu. Aqui, esta é a recompensa que recebi depois de concluir o 10º andar da masmorra. Depois de descer, ele pegou o papel prateado e entregou-o a Mogul. Vendo o papel prateado, Mogul e outros pararam de pensar no que Evan acabou de fazer e olharam para os detalhes do papel com uma expressão séria no rosto. Pílula da essência da lei, só pode ser usada pelos nativos da cidade de Eldoria. Depois de tomar esta pílula, os nativos dos 4 grandes clãs da cidade de Eldoria podem se libertar das restrições do domínio mundial e usar a Torre da Ascensão ir para a Utopia. A pílula da essência da lei contém o poder da lei do domínio mundial e apenas 4 pílulas podem ser produzidas a cada 10 anos. Ingredientes da pílula essência da lei: 2 flores de terra profunda, 3 talos de grama de magma, 5 gramas de ouro branco profundo. Como fazer a pílula? Depois de ver que o papel prateado tinha uma receita de pílula escrita que poderia permitir que eles se libertassem das restrições do domínio mundial, os olhos de Noir e outros se iluminaram. Mas logo uma profunda carranca apareceu em seus rostos quando perceberam que apenas 4 comprimidos podiam ser produzidos a cada 10 anos. Antes de Evan limpar a masmorra, eles pensaram que a recompensa da masmorra permitiria que todas as pessoas de seus clãs se libertassem das restrições do domínio mundial, mas com apenas 4 pílulas, isso é claramente impossível. Parece que precisamos ter uma discussão séria sobre isso, disse Edward depois de ler que apenas 4 comprimidos podem ser produzidos a cada 10 anos. Mogul e outros acenaram com a cabeça ouvindo Edward e lendo os ingredientes que precisavam para fazer a pílula. Depois de ler os nomes dos ingredientes, todos ficaram mais uma vez atordoados porque todos os ingredientes listados eram muito raros. Além disso, qual é este último ingrediente? Alume perguntou com uma carranca no rosto. Depois de ler o nome do último ingrediente, Noir de repente pensou em algo e olhou para Evan. Quando Mogul e outros viram isso e leram o nome do último ingrediente mais uma vez, algo veio à mente deles também e eles também olharam para Evan. Embora eles possam produzir apenas 4 comprimidos a cada 10 anos e precisem de apenas 5 gotas de seu sangue para criar um comprimido, eles eventualmente acabarão no futuro e a receita se tornará inútil. Então, qual é o melhor curso de ação nessa situação? A resposta é realmente muito simples. Mogul e outros tentarão impedi-lo de usar a Torre da Ascensão e usarão tudo o que tem para coletar dele o máximo de sangue possível. Embora pudesse estar pensando demais, Evan ainda queria ser cauteloso. Apenas o pensamento do fato de que ele poderia se tornar um escravo produtor de sangue causava arrepios na espinha. Depois de voltar para a cidade de Eldoria, agora que Evan confirmou o poder de seu título, ele não teve medo de Mogul e dos outros. Mesmo que todas as pessoas dos 4 grandes clãs tentem detê-lo agora, ainda assim não conseguirão fazer nada. Então você é o dono da cidade de Eldoria, hein? Edward murmurou ao ver que Evan não demonstrou nenhum tipo de surpresa quando todos olharam para ele.
Depois de ver o poder que Evan usou anteriormente, não foi difícil para eles entenderem quem é o dono da cidade de Eldoria. Além disso, Noir e outros eram líderes de seus clãs e eram muito inteligentes, então entenderam facilmente por que Evan decidiu voltar para a cidade de Eldoria e mostrou-lhes seus verdadeiros poderes. Não sei por que esta pílula requer meu sangue, mas não se preocupe, deixarei para trás sangue suficiente que durará facilmente centenas de anos, Evan disse com uma voz calma e estreitou os olhos. Então espero que você não tente usar nenhum método tolo para obter meu sangue. Ao dizer isso, Evan usou o poder de seu título e Noir e outros sentiram as palavras de Evan ressoando em suas cabeças como um tambor. Todos eles sentiram um arrepio na espinha quando perceberam quão facilmente Evan quebrou sua defesa mental com apenas algumas palavras e eles imediatamente acenaram com a cabeça. Ao vê-los balançando a cabeça, Evan também parou de usar seu título e se virou para sair. Eu sei que todos vocês devem ter muitas coisas para discutir agora que tem um método para se libertar das restrições, então não vou incomodá-los mais. Ele disse e começou a se afastar. Mas de repente ele pensou em algo e olhou para eles. A propósito, não se esqueça de enviar para mim os 50% dos itens do seu cofre do tesoureiro, disse ele e desapareceu de lá. Fim do capítulo. Capítulo 677 Relógio do Tempo Quebrado, Parte 2. Evan sentou-se em uma cama em um dos quartos do castelo da gangue dos Senhores da Guerra e esfregou as mãos em antecipação. Vamos ver, ele disse para si mesmo com uma voz animada e olhou para um dos 3 anéis de armazenamento que estavam à sua frente. Os 3 anéis de armazenamento eram anéis que Noir, Alume e Edward lhe deram e cada anel estava preenchido com 50% dos itens em seus cofres do tesouro. Quando Evan olhou para um dos anéis de armazenamento, viu que estava cheio até a borda. Levaria muito tempo se eu olhasse para eles um por um. Ele murmurou e despejou o conteúdo de todos os 3 anéis de armazenamento em seu armazenamento sombrio. Uma vez que todos os itens estavam dentro de seu armazenamento de sombras, ele examinou-os e separou-os facilmente usando seu controle sobre o armazenamento de sombras. Evan levou cerca de 5 minutos para organizar todos os itens e, depois de organizá-los, ele finalmente conseguiu ver o que havia recebido. Existem cerca de 7 milhões de pedras essenciais aqui, disse ele, olhando para a montanha de pedras essenciais. Evan não ficou surpreso ao ver tantas pedras essenciais porque ele já esperava receber alguns milhões de pedras essenciais. Depois de olhar para as pedras essenciais, Evan ignorou os outros itens e olhou para algumas tiras de madeira que foram colocadas em um canto do armazenamento das sombras. Ele tirou as tiras de madeira do armazenamento das sombras e tocou uma delas usando seus sentidos espirituais. No momento em que Evan tocou a tábua de madeira com seus sentidos espirituais, alguma informação apareceu em sua mente. Assim que Evan classificou as informações que apareceram em sua mente, um sorriso apareceu em seu rosto. Que bom que eu pedi a eles que me dessem essas tiras de madeira. As tiras de madeira que Evan tirou continham receitas de pílulas e fórmulas de poções. Quando Evan assinou o contrato de alma com Noir e os outros, ele pediu que lhe dessem receitas da poção da tranquilidade e outras pílulas que pudessem fazer. A razão pela qual ele pediu receitas de pílulas e poções foi por causa de Amara. Embora ela seja uma boa alquimista, levará muito tempo se decidir aprender essas receitas sozinha. Mas com a ajuda dessas receitas, ela pode progredir mais rápido e não demoraria muito para que ela fosse capaz de fazer poções como a poção da tranquilidade sozinha. Além disso, Evan recebeu dezenas de tipos diferentes de ervas de Noir e outros e elas seriam inúteis para ele sem as receitas de poções e pílulas. Depois que Evan confirmou que todas as tiras de madeira continham uma receita de pílula e uma poção cada, ele as deu a Amara para que ela pudesse estudá-las. Nesta velocidade, levarei pelo menos 10 horas se eu quiser refiná-la, Evan murmurou depois de guardar a agulha da alma e decidiu refiná-la mais tarde. O segundo artefato de Rank 1 era um relógio de bolso de bronze de aparência antiga. Ele tirou o relógio de seu armazenamento nas sombras e seus detalhes apareceram na frente de sua retina.
Broken Time Watch, Rank 1 Low Grade, outrora um artefato de alta classificação, mas foi danificado por razões desconhecidas e caiu para o nível mais baixo do Rank 1. Usando este artefato, você pode desacelerar o fluxo do tempo em uma área de 2 metros ao seu redor. Devido ao seu estado quebrado, este artefato pode ser usado apenas uma vez por semana durante 2 horas. A proporção atual da diferença horária após ativar o relógio horário é 1:2. Nota: a capacidade do relógio do tempo quebrado pode ser melhorada reparando isso. Evan ficou realmente chocado depois de ler os detalhes do relógio quebrado. Embora o relógio estivesse quebrado e fosse praticamente inútil para ele por enquanto, porque ele só podia usá-lo por 2 horas uma vez por semana, isso não importava para ele. Não sou um especialista quando se trata de artefatos, mas até eu posso dizer que artefatos que podem afetar o fluxo dos tempos são muito raros. Evan murmurou em voz baixa: tenho certeza que outras pessoas também estão ciente desse fato, então por que eles me deram um artefato tão raro? Evan não tinha certeza de quem lhe deu o relógio quebrado, mas tinha certeza de que deveria haver uma razão pela qual a pessoa decidiu dar-lhe este relógio. Tenho certeza de que foi Noir quem me deu o Soul Needle, então deve ter sido Edward ou Alume quem me deu este relógio quebrado. Evan pensou e decidiu perguntar a eles sobre isso. Se não há nada de errado com este relógio quebrado, posso usar essa coisa nele. Evan colocou o relógio do tempo de volta em seu armazenamento nas sombras e olhou para os artefatos S que recebeu de Noir e outros. A maioria dos artefatos Rank S eram inúteis para ele, mas ele ainda encontrou 2 artefatos úteis entre eles. Um deles era um anel de recuperação de mana Rank S que poderia aumentar sua velocidade de recuperação de mana em 50%, e o segundo artefato era uma pulseira que poderia aumentar sua taxa de recuperação de poder espiritual em 10%. Depois de pegar esses 2 artefatos de classificação S, Evan deu o resto dos artefatos aos seus mortos-vivos sombrios para aumentar ainda mais seu poder de batalha. Depois que Evan resolveu tudo o que recebeu de Noir e outros, ele respirou fundo. Agora que tenho o título de dono da cidade de Eldoria e posso voltar aqui mesmo depois de ir para a Utopia, preciso fazer algumas coisas antes de usar a Torre da Ascensão. Evan murmurou e fechou os olhos. Depois de fechar os olhos, ele usou o efeito do seu título e sentiu o poder das leis percorrendo seu corpo. Usando o poder das leis, Evan vasculhou toda a cidade e encontrou Malark que estava dormindo em sua casa. Assim que encontrou Malark, ele usou o poder das leis e abriu a boca. Venha, com suas palavras, o poder das leis mudou e Malark desapareceu de sua casa. Baque. Um som estrondoso ecoou no quarto de Evan e Malark de repente apareceu lá do nada. Fim do capítulo. Capítulo 678 Quinto Clã, Parte 1. Baque. Com um som estrondoso, Malark apareceu no quarto de Evan do nada e caiu de cara no chão. Como ele era um caçador Rank S, esta pequena queda não lhe causou nenhum dano e ele abriu os olhos. Depois de abrir os olhos quando Malark percebeu que estava em um lugar desconhecido, ficou atordoado e rapidamente se levantou do chão. O que está acontecendo? Malark de repente parou de falar no meio do caminho quando notou Evan sentado na frente dele com uma carranca no rosto. Ele estava esfregando as têmporas e murmurando algo em voz baixa. Parece que usar a lei do espaço é muito mais desgastante do que usar as leis normais. Evan disse interiormente quando sentiu que atingiu seu limite logo após teletransportar Malark para cá. Depois de 1 minuto de descanso, a tensão que Evan sentia em seu corpo diminuiu um pouco e ele finalmente olhou para Malark, que estava parado a certa distância dele com uma expressão confusa. Então você está usando aquelas pílulas de condensação de essência, disse Evan depois de olhar para ele, pois podia sentir uma pequena quantidade de essência mundial dentro do corpo de Malark. Malark ficou um pouco envergonhado quando ouviu Evan e acenou com a cabeça. Ao dar-lhe as pílulas de condensação de essência, Evan lhe disse que essas pílulas eram de baixa qualidade e que a essência mundial que seria produzida em seu corpo ao consumir essas pílulas também seria de baixa qualidade.
Evan o aconselhou que em vez de usar essas pílulas de baixo nível, ele deveria apenas usar a Torre da Ascensão para avançar para o Rank 1. Embora Evan não tivesse certeza, ele tinha a sensação de que se eles usassem a Torre da Ascensão em vez das pílulas, seu mana se transformaria em uma essência mundial de nível superior. Mas agora que Malark está usando a pílula condensadora de essência para transformar sua mana na essência mundial, isso significa apenas uma coisa. Você não vai usar a Torre da Ascensão? Evan perguntou a Malark. Malark sorriu amargamente quando ouviu Evan e acenou com a cabeça. Não há como alguém como ele decidir permanecer no domínio mundial, certo? Malark pensou interiormente. Claro, vou para a Utopia. Na verdade, se tudo correr bem, posso até partir amanhã, disse Evan ao ouvir Malark. Por que você me fez essa pergunta em primeiro lugar se vai embora? Como vou trabalhar para você se você for embora? Não se preocupe, você logo entenderá o que quero dizer, disse Evan e se levantou da cama em que estava sentado. Venha comigo, disse ele a Malark e saiu de seu quarto. Malark ficou confuso quando ouviu Evan, mas ainda o seguiu. A propósito, como cheguei aqui vindo de casa? Os lábios de Evan se curvaram para cima quando ouviu a pergunta de Malark. Eu usei uma de minhas habilidades para marcar você. Por causa dessa habilidade, agora posso controlar sua vida e morte como desejo. Se eu quiser que você morra, só preciso dizer uma palavra e sua alma será destruída. Malark não demonstrou nenhum tipo de reação ao ouvir Evan e apenas acenou com a cabeça casualmente. A boca de Evan não pôde deixar de se contorcer ao ver a reação de Malark e ele perguntou a ele. Você não está com medo agora que está marcado pela minha habilidade de que eu possa matá-lo com apenas uma palavra? Malark encolheu os ombros ao ouvir Evan e disse com uma voz desavergonhada. Eu sou apenas um fraco. Mesmo sem me marcar, você pode facilmente me dar um tapa até a morte, então por que eu deveria ter medo de sua habilidade? Evan ficou sem palavras quando ouviu Malark. Embora o que você acabou de dizer seja verdade, você deveria pelo menos tentar agir com dignidade. Malark bufou ao ouvir Evan e não disse nada. Evan levou Malark para uma área mais profunda do castelo e parou em frente à sala onde conheceu Noir e outros. Esperemos que eles não tentem dificultar as coisas para mim, pensou Evan e abriu a porta da sala. Fim do capítulo. Capítulo 679 Quinto Clã, Parte 2. Quando Evan abriu a porta, viu Noir, Edward, Mogul e Alume discutindo algo. Quando a porta se abriu e Noir e os outros sentiram a presença de Evan, pararam de discutir e olharam para ele. Você está aqui, Edward acenou com a cabeça quando viu Evan e gesticulou com a mão para ele se sentar. Evan acenou com a cabeça ouvindo Edward e olhou para trás, sinalizando para Malark segui-lo. Edward e outros levantaram uma sobrancelha quando viram Malark porque não esperavam que Evan trouxesse alguém com ele. Malark ficou surpreso quando entrou na sala e viu Mogul e outros. Ele não esperava que Evan o levasse para ver os líderes dos 4 grandes clãs. Evan não se importou com a forma como Edward e outros olhavam para Malark e sentaram-se em uma cadeira. Vocês terminaram sua discussão? Ele perguntou depois de se sentar. Mogul e outros não responderam imediatamente e mais uma vez olharam para Malark. A questão da pílula da essência da lei era de grande importância para eles e não queriam revelar sua existência a outras pessoas. Vendo que eles estavam olhando para Malark, Evan disse com uma voz tranquilizadora. Vocês não precisam se preocupar com ele. Posso garantir que ele não contará sobre esse assunto para ninguém. Edward e os outros se entreolharam ouvindo Evan e balançaram a cabeça depois de um momento. Discutimos a questão da pílula Law Essence e decidimos usar o Soul Contract para garantir que nada desse errado com ela, disse Edward e mostrou um contrato de alma para Evan. Honestamente, Evan não estava muito interessado em saber como eles iriam lidar com a pílula Law Essence, mas ele ainda olhou para o Soul Contract. Havia muitos termos no contrato de alma, mas Evan apenas olhou para alguns pontos importantes como: todos os 4 grandes clãs receberão uma pílula cada uma vez que produzirem as pílulas.
Sim, mesmo que coletemos ingredientes suficientes, não é como se pudéssemos deixar nosso povo imediatamente. Há muitas coisas que precisamos fazer antes de partirmos, então levará pelo menos um ano antes de podermos sair daqui. Noar disse ouvindo Evan. Evan pensou por um momento e tirou 4 garrafas cheias de sangue. Acho que irei embora amanhã, disse Evan depois de colocar as garrafas sobre a mesa. Aqui está o último ingrediente que vocês precisam para fazer a pílula. Mogul e outros ficaram surpresos ao ver as garrafas de sangue. Cada garrafa tinha cerca de 3 litros e estava cheia até a borda. Fazia apenas cerca de 10 horas desde que Evan retornou à cidade de Eldoria, então eles não conseguiam entender como Evan havia enchido tantas garrafas com seu sangue em tão pouco tempo. Evan não pôde deixar de sorrir ao ver as expressões de choque nos rostos de Mogul e de outros. Transferência de morte é realmente uma habilidade parecida com trapaça, ele pensou interiormente, lembrando como ele encheu as 4 garrafas de sangue sem muito esforço usando essa habilidade. Mogul e outros logo saíram do choque e pegaram uma garrafa cada. Você vai embora amanhã? Alume perguntou depois de pegar a garrafa de sangue. Sim, agora não há nada que eu precise fazer aqui no domínio mundial, mas antes de sair, há algo que preciso discutir com vocês, disse Evan e seu rosto ficou sério. Vendo a expressão séria de Evan, Edward e os outros se entreolharam e assentiram, sinalizando para ele continuar falando. Ao vê-los balançando a cabeça, Evan olhou para Malark e abriu a boca. Quero criar um 5º clã aqui na cidade de Eldoria. 2 horas depois, Evan e Malark saíram da sala de reuniões. Evan estava de bom humor após o término da reunião e cantarolava enquanto caminhava. Enquanto isso, Malark tinha uma expressão sombria no rosto e ainda processava as coisas que tinham acabado de acontecer na sala de reuniões. Ei, você quer me matar, certo? Malark perguntou de repente. Talvez, Evan respondeu com uma voz indiferente, não se importando com a expressão sombria de Malark. Espero que um monstro verme coma você quando chegar à utopia, disse Malark ao ouvir a resposta despreocupada de Evan e saiu de lá. Evan ignorou Malark e olhou para o Broken Time Watch que estava em seu armazenamento nas sombras. Agora que confirmei que não há nada de errado com este relógio, posso usar essa coisa nele, ele pensou consigo mesmo e uma expressão de antecipação apareceu em seu rosto. Fim do capítulo. Capítulo 680 Nova habilidade e saída do vazio, parte 1. Malark deixou o castelo da gangue dos senhores da guerra após se separar de Evan, pois tinha muitas coisas para fazer após a reunião. Enquanto isso, Evan não voltou para seu quarto e esperou na área externa do castelo. Depois de alguns minutos, ele ouviu passos e viu Noar vindo em sua direção. Obrigado pela sua ajuda durante a reunião. Se não fosse por você, eles não teriam concordado com minha proposta tão facilmente, disse Evan ao ver Noar. Não que alguma coisa teria mudado mesmo se todos discordássemos de sua proposta, disse Noar com uma voz calma e parou a alguma distância dele. Evan apenas sorriu levemente ao ouvir Noar e não comentou o comentário dela. Noar também não falou mais sobre o que havia acontecido na reunião e foi direto ao assunto. No dia seguinte à sua partida para a cidade das masmorras, tentei entrar em contato com o espírito da Torre da Ascensão, mas infelizmente não obtive resposta. Você não recebeu nenhuma resposta? Evan franziu a testa quando ouviu Noar. Noar suspirou quando viu a carranca no rosto de Evan e acenou com a cabeça. Como eu disse antes, embora os 4 grandes clãs tenham um método para entrar em contato com o espírito da Torre da Ascensão, isso não significa que podemos falar com ela onde quisermos, grande importância. Então não há como sabermos o que aconteceu com Claire? Evan perguntou ouvindo Noar. Ele honestamente queria saber o que havia acontecido com Claire para poder entender qual é a relação dela com Hannah. Infelizmente não, Noar balançou a cabeça e disse com uma expressão frustrada no rosto. A menos que o espírito da Torre da Ascensão responda aos meus chamados, não há como sabermos o que aconteceu com Claire e qual é a relação entre sua Hannah e ela.
Você não me disse que o espírito da torre estava olhando para Hannah quando você chegou ao domínio mundial. Noir disse com um olhar pensativo no rosto. Como estava olhando para Hannah, ele pode tentar entrar em contato com você quando você usar a torre para ir para a utopia. Evan pensou no que Noir disse e acenou com a cabeça. Embora as chances sejam baixas, espero que o espírito da torre entre em contato comigo, Evan pensou interiormente e saiu de lá depois de agradecer a Noir. Evan voltou para seu quarto no castelo da gangue dos Senhores da Guerra e sentou-se na cama. Depois de se sentar, ele fechou os olhos e usou o poder da lei de seu título para ver se conseguia falar com o espírito da Torre da Ascensão. Enquanto Evan usava o poder da lei de seu título, ele percebeu que além dele, havia outra presença fraca na cidade de Eldoria que poderia usar o poder das leis. Esta é a presença do espírito. Evan pensou quando sentiu a leve presença que também poderia usar o poder da lei. Usando seu poder de lei, Evan tentou estabelecer uma conexão com a leve presença que estava sentindo. Por causa de seu poder legal, não foi difícil para ele estabelecer uma conexão com a fraca presença. Mas no momento em que Evan estabeleceu a conexão com a presença fraca, ele sentiu todos os pelos de seu corpo se arrepiarem infinitamente. Evan rapidamente parou de usar o poder de seu título e no momento em que parou de usar o poder de seu título. Tosse asterisco. Ele tossiu com a boca cheia de sangue e sentiu uma terrível dor de cabeça o atacando. Droga, embora eu tenha estabelecido a conexão apenas por uma fração de segundo, meu corpo atingiu seu limite naquela fração de segundo, Evan murmurou e usou a habilidade de transferência de morte para aliviar a tensão que estava sentindo. Parece que não consigo falar com o espírito da torre com meu nível de poder atual. Se eu quiser falar com ele usando o poder das leis, terei que aumentar ainda mais meu poder. Enquanto Evan pensava no que acabara de acontecer, ele sentiu algo e sua expressão mudou. Um estranho poder de repente encheu o quarto em que ele estava e uma pressão poderosa engolfou todo o castelo. O que diabos está acontecendo? Evan se levantou quando sentiu a pressão e pensou em usar seu poder da lei mais uma vez. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, uma voz estranha e sem emoção soou em sua cabeça. Se você quiser falar comigo, venha para a Torre da Ascensão. Fim do capítulo. A expectativa é a raiz de todo sofrimento, William Shakespeare.